Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Eclesiastes 9:10. La Bible déclare ceci. A Bíblia declara isso. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire quoi? O que isso quer dizer? Je suis un homme. Eu sou homem. Je vais passer sur la terre. Eu vou passar sobre a terra. Je ne vais pas rester ici Eu não vou éternellement. ficar aqui eternamente. La gloire de Dieu en moi A glória de Deus em mim doit impacter les nations. tem que impactar as nações. La gloire de Dieu en A toi glória de Deus em você doit impacter les tem que nations. impactar as nações. Pourquoi? Por quê? Et très souvent, E muitas on se vezes dit, Seigneur, dizemos: quel est le don que tu m'as donné? qual é o dom que o Senhor Quelle me est la deu? chose que tu as mis Qual en é o moi? que o Senhor colocou Quelle est em mim? l'onction que tu Qual é a as mis en unção que o Senhor moi? colocou em Quelle est mim? la victoire? Qual é a Quelle est la vitória? mission que tu Qual é o m'as donnée? poder que o Senhor Et colocou ici, la em mim? parole de E Dieu aqui a palavra de dans Deus, Ecclésiaste. em Et Eclesiastes, celui qui écrit Ecclésiaste, e aquele que escreveu c'est un homme Eclesiastes qui é était um heureux, homem que era qui feliz, était béni, que era qui avait la abençoado, sagesse. que tinha Le sabedoria, roi Salomon. o Mais rei ce Salomão. homme, malgré la richesse, Mas mesmo assim, malgré la a réussite qu'il avait dans riqueza, le monde, mesmo que ele tinha il a dit conquista que ele ceci: tinha, ele disse tout isso. ce que tu trouves à faire Tudo que você acha fazer, avec force, com força, fais-le. faça. Aujourd'hui, les chrétiens, Hoje os cristãos, face à la vie, diante da vida, je ne peux pas faire ça. eu não posso fazer Je ne isso. peux pas faire ça. Eu não posso fazer Comment aquilo. reconnaître le don de Dieu en toi? Como reconhecer os dons Mais de c'est Deus em simple. você? É Tu simples. n'as pas besoin Você não d'avoir un precisa don de ter um dom qui est parfait. que é Tu perfeito. n'as pas besoin Você não precisa d'avoir un talent ter um talento qui est parfait. que é La perfeito. Bible déclare A Bíblia tout ce declara que tu trouves tudo à que faire você tem avec que fazer force. com força, Fais-le. faça. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? O que você tem na tua vida? Quelle est la compétence que tu Qual é as a dans ta vie? competência que você tem na sua Quelle est vida? la chose qu'on te Qual dit é très souvent tu sais faire? O que muito dizem pra você que você sabe fazer? Très souvent on te dit: Muitas vezes te dizem: ah mais tu chantes bien. ah, mas você canta bem? Ah mais toi lorsque tu prends soin des Ah, enfants, você toma conta bem tu das prends très crianças. bien soin des Você enfants. toma conta bem? Mais toi lorsque Você tu cuida es dans bem? la comptabilité, Mas você quando tá na mais tu impactes contabilidade, dans ce domaine. você é muito forte Ici tu nesse dois dom. comprendre que Você tem que entender tu que dois utiliser ce você que tem tu que as. usar o que você Et tem. très souvent ce que nous E muitas faisons, vezes o que fazemos? nous laissons la chose que Nós nous avons deixamos as et coisas nous que allons temos chercher ce que nous e n'avons pas. vamos buscar o que Mais não ce temos. matin, Mas essa au manhã, nom de Jésus, em nome de Jesus, le Saint-Esprit est là. o Santo Espírito Il está te aqui. demande une chose. E ele te pede uma coisa. Utilise ce qui t'a été donné. Usa o que te foi dado. Utilise le don qui t'a été Usa donné. o dom que te foi dado. Utilise la chose qui t'a été donnée Usa o que te foi dado par l'Éternel. pelo Senhor. Alléluia. Aleluia. Parce que tu vas partir. Porque você vai Et là embora. où tu t'en vas, E aonde você irá, il n'y a ni travail, não tem nem trabalho, il n'y a ni femme, não tem mulher, il n'y a ni enfant. não tem criança. Pourquoi tu passes ton temps Por que você passa o teu tempo à ne pas faire la volonté de a Dieu? não fazer a vontade de Pourquoi tu Deus? passes ton temps Por que você passa o teu à tempo enterrer ton talent? a enterrar os teus Enterrer ta talentos, a mission. enterrar a sua missão? Penses-tu que tu es venu sur la Você terre pensa que você veio aqui nessa simplement terra pour la vie que tu simplesmente mènes? pela vida que você Je ne leva? pense pas. Eu não Parce penso. que depuis le commencement, Porque desde o le começo, Seigneur bénit o l'homme. Senhor abençoa Le o Seigneur homem. O Senhor déclare sur l'homme: declara sobre o homem: multiplie. multiplicai.